Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Nesse vídeo a gente vai deixar o amigurumi um pouco de lado e nós vamos falar de outra técnica muito usada para fazer bonequinhos em crochê, que é o ragdoll. O ragdoll é uma técnica que, em tradução literal, é boneca de trapo ou boneca de pano, e ele fica mais fininho que o amigurumi e tem menos partes para ser confeccionado. A gente pensa ele em duas partes, a parte da frente do trabalho e a parte de trás. É como se a gente estivesse desenhando no papel um desenho chapadinho, em 2D. Então ele vai ficar dessa forma aqui. Outra diferença do amigurumi é que a gente usa aquele crochê tradicional, aquele crochê zigue-zague que vai e volta para confeccionar. Outra diferença do amigurumi para o ragdoll é que a gente usa a questão de troca de cores com uma técnica muito usada na cestaria, que é o fio conduzido. Então a gente faz a questão de volume, de troca de cor e de troca de formas e de pecinhas, por exemplo, o que é corpo, o que é roupinha, na troca de cores. E existe uma técnica específica para isso que eu vou te mostrar nesse vídeo também. Pra gente fazer essa Nossa Senhora juntos, eu vou deixar a descrição do material, bem como a contagem de pontos, aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais enrolação, bora fazer! Vamos começar a nossa naninha com a linha amarela, tá bom? Porque a gente vai fazer a barra do manto da santinha primeiro. Vou fazer um nozinho corrediço aqui na minha agulha e vou subir 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas as 30 correntinhas, você vai segurar aqui na última executada. Faz mais uma, que é para subir o trabalho. E naquela correntinha que você estava segurando, introduz a agulha, laça a linha, puxa, laça a linha, puxa. Faz o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Essa carreira nós vamos executar 30 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo por correntinha que a gente fez no ponto de base. Então, aqui nós temos 3 e 4, e assim eu vou seguindo até finalizar toda essa carreira. Executados 30 pontos da sua carreira, o trabalho começa a ganhar forma, vai ficar desse jeitinho aqui, e vamos para a próxima carreira de pontos baixos. Como a gente está trabalhando em crochê tradicional, não tem a necessidade de você marcar as carreiras como no crochê circular, tudo bem? Mas tem umas técnicas nas pontas para o seu trabalho ficar retinho, que vai facilitar a nossa costura depois. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, faz uma correntinha para subir e virar o trabalho. E assim, ele não vai ficar torcido aqui na ponta. O seu primeiro ponto baixo vai ser exatamente aqui no ponto de baixo, certo? E prontinho, executamos o primeiro ponto baixo. Essa segunda carreira de pontos baixos vai ser exatamente como a primeira. Então, eu vou executar 30 pontos baixos, um ponto por ponto de base, sem aumentos ou diminuições. Então, eu vou seguindo aqui até completar os 30 pontos. 29, tô chegando aqui, vou executar o 30º ponto da segunda carreira, mas antes eu vou te mostrar uma coisinha aqui. O que você tem que reparar nos seus pontos? Todo ponto forma um gominho na ponta dele, como esse aqui, e é onde normalmente a gente executa os pontos, certo? Só que aqui nas pontas das carreiras, no final delas, a gente não vai executar nesse gominho, porque o que acontece? Se você colocar o ponto aqui no gominho, o seu trabalho vai começar a fazer uns zigue-zagues, ele não vai ficar retinho, por mais que você conte os pontos e deixe sempre do mesmo tamanho. Então, pra gente deixar esse trabalho retinho e facilitar a nossa costura depois, você vai executar o ponto na argolinha aqui da lateral. Sabe aquela argolinha que a gente executa para subir e virar o trabalho? É ela que a gente vai usar para fazer esse último ponto. Então, eu tô aqui com a minha laçadinha na agulha, não vou introduzir a agulha aqui no gominho, eu vou introduzir a minha agulha aqui na laçadinha da lateral. Laço a linha e puxo e executo o 30º ponto.
E aí, ele vai deixando o meu trabalho mais retinho, tá vendo? Porque ele vai ser sempre executado no mesmo lugar. Para essa próxima carreira de pontos baixos, a gente vai manter a quantidade de pontos, ou seja, 30 pontos. Só que a gente vai começar a misturar as cores aqui, porque essa é a grande graça do Ragdoll. A gente faz os desenhos misturando as cores, mas usando todas ao mesmo tempo. Então, em nenhum momento a gente vai cortar a linha, fazer o arremate, certo? A gente vai evitar esses nós. Então, como é que a gente vai fazer isso? A próxima carreira eu vou começar o manto dela, a cor azul. Deixa eu te mostrar aqui no bonequinho que eu já tenho mais ou menos pronto. Então, aqui a gente vai para a terceira carreira, a gente vai começar aqui com a cor azul. E aí, para eu não fazer o arremate aqui, não precisar cortar a linha amarela, porque depois eu vou precisar usar ela de novo, a gente faz o seguinte. Lembra que a gente tem que fazer uma correntinha aqui para subir e virar o trabalho. Essa correntinha eu já vou executar na cor azul. Então, eu venho aqui com a minha linha azul, laço a linha e puxo para dentro desse último ponto executado. Dessa forma aqui, subir a correntinha que eu preciso para virar o trabalho. Essa linha de sobra aqui, eu vou segurar rente ao trabalho, porque eu preciso prender ela, para eu não perder os pontos. E essa linha amarela, que eu não vou usar mais por enquanto, eu vou deixar ela aqui soltinha. Não precisa se preocupar com ela, tá? Só deixa ela paradinha aqui. Deixa eu jogar ela pra baixo. Assim. Então, você vai deixar ela aqui paradinha, assim. Vou executar o primeiro ponto aqui normalmente, só que com a linha azul, e vou envolver a laçadinha que tá sobrando lá de baixo, a sobrinha da linha azul, pra eu esconder ela e prender. Certo? Primeiro ponto baixo. Eu vou executar 6 pontos baixos. Então, eu tenho o primeiro, o segundo, terceiro, e ó, a linha azul eu tô envolvendo ela aqui, pra eu esconder, o quarto, o quinto, o sexto é o último ponto baixo na cor azul. Eu sei que eu vou precisar trocar de cor, agora eu vou para a linha amarela novamente. Então, o que que eu faço? Esse último ponto a ser executado, o último ponto na cor azul, eu vou introduzir a agulha normalmente aqui, como se eu fosse executar o ponto baixo. Introduzo a agulha normalmente, vou laçar a linha e vou puxar. Vou ficar com as duas laçadinhas na agulha. Agora, eu vou pegar a linha amarela, largo a linha azul, pego a linha amarela e eu finalizo esse último ponto com a cor amarela. Assim, a minha troca de linha fica suave, eu finalizei o último ponto e agora eu posso começar com a linha amarela e ele não vai formar degrau. E as linhas estão presas, eu não corro o risco de perder ponto. Só cuidado para não puxar demais, não tensionar demais a linha aqui, porque senão o seu trabalho vai começar a fechar, tá bom? Então, só cuidado com a tensão na hora de fazer o ponto. Eu vou executar 2 pontos baixos com a cor amarela, porque é a barrinha do manto. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo, vou fazer o segundo ponto baixo na cor amarela. Só que agora eu sei que eu vou trocar a cor, eu vou para a linha marrom, que eu vou fazer o corpinho da minha santinha. A mesma coisa. Lembra que todo o último ponto, antes da troca de cor, eu finalizo ele com a cor seguinte. Então, eu pego a minha linha marrom, vou introduzir aqui da mesma forma que a gente introduziu a amarela, finalizo o último ponto da cor amarela, largo a linha amarela lá atrás. E essa sobra aqui da linha marrom, eu vou esconder ela entre os pontos para eu não correr o risco de perder. Vou executar aqui 14 pontos marrons. Então, 1, 2, 3, olha, tô envolvendo a sobra da linha marrom lá atrás,
E as outras cores, a azul e a amarela, eu esqueço por enquanto. Deixo elas lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É o meu último ponto na cor marrom. A próxima é amarelo de novo, porque eu venho com a minha barrinha. Então, eu faço a laçadinha aqui do ponto baixo, eu fico com as duas laçadinhas na agulha. Pego a linha amarela de novo, vou lá no trabalho, puxo aqui a linha amarela. E finalizo o último ponto da cor marrom, 14º, com a cor amarela. E aí, eu executo os 2 pontos baixos na cor amarela. O primeiro, o segundo. A próxima cor aqui é o azul, porque eu vou finalizar a outra parte do manto. Então, esse segundo ponto amarelo, eu termino ele, a minha última laçadinha será na cor azul. Aí, eu venho aqui e troco a cor. Cuidado para não puxar demais a linha, para não tensionar o trabalho. Então, vem aqui e puxei. E aí, eu executo os últimos 6 pontos baixos aqui na cor azul. Cinco. O 6º ponto baixo, ele tá aqui na bordinha do trabalho. Lembra que esse último ponto eu não executo no gominho de cima, e sim naquela laçadinha lateral aqui, pro trabalho ficar retinho. E esse aqui é o desenho inicial com as trocas de cores. E aqui a gente tá começando a formar o desenho da nossa santinha, né? Já dá pra gente perceber aqui as trocas de cores. E olha só atrás. Normalmente, no crochê tradicional, a gente não tem lado certo e avesso, né? Porque como a gente vai virando o trabalho o tempo todo, ele não fica com um avesso definido. Só que no Ragdoll, a gente vai definir esse avesso. Ele vai ficar dessa forma aqui. O avesso é para onde eu vou jogar as linhas de emenda de cor, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma aqui. Então, toda vez que eu for emendar a cor, eu vou jogar ela sempre pro mesmo lado, para não correr o risco dela ficar com essas linhas sobrando dos dois lados. Vai ficar sempre no avesso, dessa forma aqui. Você pode fazer a técnica da condução da linha, que é o que a gente usa para fazer cesto, por exemplo, porque na cestaria você fica com os dois lados visíveis do trabalho, né? O fundo do cesto e o lado externo. Só que no Ragdoll a gente vai esconder esse lado aqui, então não tem a necessidade de você se preocupar em esconder as linhas, tá? Você pode deixar elas soltas lá e depois a gente só costura, né? A gente vai unir uma parte na outra aqui e fazer a costura, então essa parte aqui não vai ficar visível. É até bom que essas linhas fiquem soltas, que é pra você ver exatamente onde é o seu avesso e onde não é, tá bom? Então, ó, aqui o meu tá ficando dessa forma. Aquelas pontinhas da linha inicial, eu escondi todas, tá vendo? Não tem pontinha de linha aqui, porque aquelas a gente precisa esconder entre os pontos para não correr o risco da carreira desmanchar. As demais vão ficar aqui soltinhas. Então, vamos para a próxima carreira? Dessa terceira carreira até a nona, eu vou manter exatamente o mesmo padrão de pontos, 30 pontos, com o mesmo padrão de cor. Então, será sempre 6 pontos baixos na cor azul, 2 amarelos, 14 na marrom, 2 amarelos, 6 azul para finalizar, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aquela minha correntinha para subir e virar o trabalho. E vou executar aqui 6 pontos baixos.
2, 3, 4, 5. O sexto, eu sei que no próximo eu vou trocar de cor, então eu largo a linha azul. Vou finalizar esse ponto com a linha amarela. Então, venho aqui e finalizo esse ponto com a linha amarela. Aquela linha azul que eu taquei lá pra trás, eu coloco ela aqui na frente, porque olha só, é o meu avesso que tá virado pra mim agora. Então, a linha tem que ficar aqui pra frente pra ela não aparecer lá atrás. Ajeito elas aqui para não me atrapalhar e vou fazer o próximo ponto do amarelo. Então, um ponto amarelo, o segundo ponto amarelo, o próximo ponto eu sei que eu vou trocar para cor marrom. Então, eu largo a linha amarela, pego a linha marrom, que já está aqui na frente. Vai sempre ajeitando a linha aqui pra ela não começar a dar nó, tá bom? Então, vai sempre jogando elas aqui, tomando cuidado pra não dar nó. E sempre tira as 3 juntas do novelo, tá? Sempre dá a puxada com o mesmo tamanho pras 3, assim evita nó também. Finalizo aqui o ponto amarelo com o marrom. Você pode ajustar a tensão do ponto aqui, dar aquela puxadinha e traz a linha amarela aqui pra frente, pro seu avesso. Lembra sempre de fazer esse ajuste, de deixar as linhas à mostra sempre do mesmo lado. Então, aqui. E aí, eu vou executar os 14 pontos na cor marrom aqui. Então, 1, 2, 3, 14º ponto. Vou colocar as 2 laçadinhas na minha agulha. O próximo é o amarelo, então eu largo a cor marrom, pego a cor amarela novamente. Cadê você, amarelo? Tá aqui. Pego a cor amarela. Laço ela aqui e finalizo o ponto. Aquela cor marrom eu trago aqui pra frente, pra ela não aparecer lá do outro lado. E executo os 2 pontos na cor amarela aqui. Então, ponto 1. O segundo da cor amarela, eu vou laçar a linha, vou puxar, vou ficar com as 2 laçadinhas na minha agulha. O próximo é o azul, então eu largo a cor amarela, pego a linha azul aqui. Faço pontinho. E executo os 6 pontos azuis aqui do final da minha carreira. Então, 1, 2, 3. Opa, olha só, esqueci a linha amarela aqui atrás. Olha como ela fica aparecendo aqui no trabalho. Não pode. Então, trago a linha amarela para trás antes de executar os pontos na cor azul. Olha, desculpa, trago para frente aqui antes de executar na cor azul. Então, trouxe aqui, agora sim, os 6 pontos baixos na cor azul. 1, 2, 3, 4, o quinto. O sexto é aquele que a gente faz na laçadinha aqui da lateral. Pego aqui na laçadinha da lateral, executo o ponto normalmente. Olha como o trabalho vai ficando mais retinho, tá vendo? Esse aqui é o avesso do trabalho e olha o outro lado. Sem linha aparente nenhuma. E o desenho vai se formando dessa forma. Então, eu vou continuar com esse padrão até a 9ª carreira. Lembra sempre de trazer as linhas sempre pro mesmo lado, pra gente formar o avesso. E deixar esse lado aqui, que é o desenho que vai ficar pra fora da nossa naninha, bem bonitinho e sem sobra de linha.
ok? Eu vou continuar o meu trabalho aqui executando esse padrão. Quando eu chegar lá na nona carreira, eu volto para mostrar o resultado. Então, vou subir aqui e vou continuar. Tá gostando do vídeo? Então dá um like aqui pra mim. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, aperte no sininho pra não perder nenhuma novidade, porque assim que eu postar por aqui, o YouTube te manda as notificações e você fica sabendo sobre tudo o que rola. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, deixa nos comentários. Finalizei aqui a nona carreira e olha só o desenho, como já formou. Aqui do lado certinho do nosso trabalho, o avesso tá ficando assim, com as linhas aqui. E olha só que legal que dá a questão do tex diferente, né? Porque essa linha amarela, como eu coloquei lá na descrição do vídeo, é a linha Charme, que é mais grossa que a linha Anne que eu tô usando pra fazer aqui na cor marrom e azul. E aí ela vai dando uma abaloada aqui no trabalho, porque a linha mais fina tende a diminuir o trabalho. É esse efeito que a gente quer, tá? Por isso que eu coloquei tex diferentes nas linhas, Anne e Charme. Se você quiser fazer tudo com a mesma grossura de linha, fica à vontade. Só que o seu trabalho vai ficar mais retinho, ele não vai dar essa abaloada aqui na parte de baixo. Vamos para a 10ª carreira? A 10ª carreira a gente vai começar a executar as diminuições, ou seja, a gente vai começar a formar o desenho aqui na lateral do nosso corpinho. Então, eu venho aqui e eu começo a minha carreira com uma diminuição. Então, eu não vou fazer aquela laçadinha para virada, eu vou virar o trabalho sem fazer a laçadinha, não vou executar o primeiro ponto aqui neste primeiro, porque eu quero fazer uma diminuição. Então, eu venho no segundo ponto da minha carreira de base e vou executar o meu ponto baixo ali. Pronto, diminuí um ponto. E eu vou executar 6 pontos baixos na cor azul. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, o sexto, e aí eu vou para a cor amarela. A cor amarela, eu vou executar 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui, pego a minha cor amarela, né? Finalizo o meu último ponto azul com a cor amarela já. Lembra de trazer o fio azul aqui pra frente, para ele ficar sempre no avesso. E vou executar 2 pontos na cor amarela. Então, 1 e o segundo. A próxima cor é a marrom. Então, eu finalizo esse segundo ponto amarelo com a cor marrom. Aqui, pra gente fazer a emenda de linha, pra ela ficar suave, dessa forma. Lembra de trazer a cor amarela aqui para o avesso, certo? Agora, na cor marrom, nós vamos executar 12 pontos. Então, 1, 2, 3, 12º, a minha próxima cor é a amarela, então esse último ponto da cor marrom eu finalizo com a cor amarela. Aqui. Trago a cor marrom aqui pro avesso. E aí, eu faço o primeiro ponto amarelo. Opa. E o segundo ponto amarelo, e o próximo é a cor azul. Então, eu largo a cor azul, finalizo esse último ponto com a cor azul. Lembra de trazer a cor amarela aqui pra frente, pra ficar tudo no avesso. E aí, eu vou executar 6 pontos da cor azul. Então, 1, 2, 3, 4, 5,
o cesto. E aí eu comi um ponto aqui desse lado também, né? Porque eu não vou executar ele, então eu diminuo mais um ponto aqui desse lado. E aí, o que eu quero que você perceba aqui no trabalho, o que que a gente fez? A gente deslocou o desenho. Então, a gente vai diminuir um ponto em cada lateral, porém, a cor azul continua com a mesma quantidade de pontos, então 6 de um lado, 6 do outro. A cor amarela também não vai mudar a quantidade de pontos, são 2 pontos, mas eu vou mudar a quantidade de cor da marrom. Então, eu desloquei esse desenho, eu vou ficar com 12 pontos aqui. Porque aí ele vai formando a silhueta da minha bonequinha aqui, tá vendo? Olha como eu fiz a diminuição aqui. E aqui praticamente continua a mesma quantidade de pontos até o pescocinho, que aí a gente vai diminuir de fato a cor azul, tá? Mas por enquanto a cor azul e a cor amarela, elas não mudam a quantidade de pontos, vai ser sempre 6 e 2, mas a gente vai mudar na cor marrom, certo? Então vamos para a próxima carreira aqui, 11ª carreira. Na 11ª a gente vai continuar diminuindo aqui na lateral, então eu não vou fazer aquela bordinha, eu vou simplesmente virar o trabalho. Não vou executar o ponto aqui no primeiro ponto de base, vou para o segundo. E executo o meu primeiro ponto baixo da 11ª carreira, desculpa, aqui. Então, primeiro ponto baixo. E vou executar mais 5 na cor azul. Então, o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, e aí vem o 6º pontinho na cor azul. Lembra que a cor azul eu mantenho sempre a quantidade de pontos. E aí a próxima é a amarela, certo? Então, eu jogo essa linha lá pra trás pra ficar no avesso, pego a linha amarela pra finalizar este ponto e fazer a emenda. E executo um ponto baixo e o segundo ponto amarelo, o meu próximo é o marrom. Então, eu jogo essa linha amarela lá para trás, para o avesso, e executo aqui o marronzinho, finalizo o ponto amarelo. Agora, serão 10 pontos baixos aqui nessa carreira. Então, aqui da cor marrom, tá? Então, eu tenho 1, 2... O 10º ponto, a próxima cor eu sei que é a amarela, então eu largo a cor marrom lá no avesso, pego a amarela novamente, cuidado para não tensionar muito a linha, para o seu trabalho não ir fechando, e finalizo esse 10º ponto com a cor amarela, e vou executar 2 pontinhos aqui, e o primeiro e o segundo, o próximo é a cor azul, então largo a cor amarela lá no avesso, pego o azul, finalizo esse ponto com a cor azul e vou executar 6 pontos baixos com essa cor. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o último ponto da carreira, e aí eu como mais um pontinho aqui nessa lateral. E olha o desenho que vai formando. Tá vendo como a gente vai deslocando a cor amarela aqui? Apesar da quantidade de pontos do azul e do amarelo ser a mesma, eu vou diminuindo aqui a quantidade de pontos na cor marrom. O avesso tá dessa forma aqui. E a gente vai continuar aqui o trabalho. Se você perceber que a sua linha tá enrolando demais, porque é normal, tá? Conforme a gente vai trocando as linhas, vai fazendo a troca de cor, ela vai dando uma enrolada mesmo, uma na outra. Se você perceber que tá muito enrolado, para o trabalho, desenrola essas linhas primeiro, vai trabalhando aqui pelo novelo, vai desenrolando uma da outra, porque quanto mais enrolada essa linha ficar, mais vai dificultar o seu trabalho e você tende a ir fechando ele, tá? Tensionando demais a linha, o que não pode acontecer, porque senão o seu trabalho vai fechar, ok? Então, presta sempre atenção como é que tá a sua linha, se ela não tá enrolada demais. Então, vamos para a 12ª agora carreira.
Mais uma vez, eu vou executar uma diminuição aqui na ponta. Então, eu não faço aquela argolinha para subir, viro o trabalho e vou executar o meu primeiro ponto baixo no segundo ponto aqui da base. Então, um ponto baixo. São 6 pontos baixos na cor azul. 2, 3, 4, 5 e o sexto, a próxima é a cor amarela, então eu pego a cor amarela aqui e finalizo esse último ponto já na próxima cor. Essa linha azul, lembra de trazer ela pro avesso. Aqui. E aí, a gente trabalha os pontos na cor amarela agora. Então, o primeiro e o segundo. A próxima cor é a marrom. Então, eu largo a linha amarela e finalizo esse último ponto na cor marrom. Traz a linha pro avesso. Lembra sempre de trazer a linha para o avesso. E aí, aqui serão 8 pontos baixos na cor marrom. 7, o oitavo ponto na cor marrom. A próxima cor é a amarela. Então, esse oitavo ponto eu finalizo ele com a cor amarela. Aqui. Lembra de trazer a marrom pro avesso. E aí, são 2 pontos na cor amarela. Então, o primeiro e o segundo. A próxima é a cor azul, então esse último ponto amarelo eu finalizo com a cor azul. Largo a amarela, pego a azul. Lembra de trazer o amarelo para o avesso. E o primeiro ponto na cor azul são 6, certo? Primeiro, segundo, terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Finalizamos a 12ª carreira. Olha como já tá formando aqui o pescocinho dela. Vamos para a 13ª. 13ª, o mesmo padrão. Eu vou diminuir nas pontas. A quantidade de pontos da azul e amarela é a mesma, mas vou diminuir a quantidade de pontos na cor marrom. Viro o trabalho. Esse primeiro ponto aqui da carreira de base eu não executo, vou para o segundo e faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto ponto azul eu finalizo com a cor amarela, que é a minha próxima cor. Então, eu largo a azul lá no avesso, pego a linha amarela. Na linha amarela são 2 pontos, o segundo na cor amarela, finalizo ele na cor marrom, porque é a próxima que eu vou executar. E aqui com a cor marrom eu vou executar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto, a próxima é a cor amarela, então esse ponto eu finalizo com a cor amarela. Já introduzo ela aqui no trabalho e executo um e o segundo, e a próxima é a cor azul, então finalizo este pontinho com a cor azul e serão 6 pontinhos aqui com a cor azul. Então, 1, 2, 3, 4, 5
E o último ponto da carreira, 6. Olha só como a gente vai diminuindo aqui na lateral, formando o desenho do manto e diminuindo aqui a silhueta para formar o corpinho e o pescoço da nossa santinha. Vamos para a 14ª carreira? A 14ª carreira, nós vamos seguir o seguinte padrão. A gente vai continuar diminuindo nas laterais. A cor amarela e a cor marrom a gente vai manter a quantidade de pontos da carreira anterior, ou seja, a cor amarela é sempre 2, né? 2 e 2. A cor marrom nós finalizamos com 6 pontos aqui. Mas nós vamos diminuir agora a quantidade de pontos na cor azul também, para ela ficar mais fininha, como essa primeira aqui que eu já fiz, tá bom? Como eu vou diminuir um ponto aqui na lateral, eu simplesmente viro o trabalho, sem fazer aquela argolinha costumeira. Não vou fazer o ponto aqui no primeiro ponto da base, vou fazer no segundo. Então, aqui introduzo a agulha, laço a linha, puxo. E agora eu vou executar 5 pontos baixos. Então, eu já fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto baixo na cor azul. A próxima é a cor amarela, então eu deixo a cor azul, pego a linha amarela, finalizo esse ponto azul, pego a linha azul, trago pro avesso, vou executar 2 pontos na cor amarela. Você vai perceber que agora a cor amarela ela vai ficar alinhada, né? Com os 2 pontos da base e os 2 pontos que eu estou executando agora, ficou na mesma direção. E aí, esse segundo ponto amarelo, eu finalizo com a cor marrom, que é a próxima cor a ser usada. E agora são 5 pontos na cor azul. Lembra que a gente está reduzindo a quantidade de pontos na cor azul. Então, 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4 e o quinto. Eu tô diminuindo na lateral, certo? Então, esse último ponto aqui eu não executo e vou para a próxima carreira, que é a 15ª. 15ª a gente vai continuar com as diminuições nas laterais, então viro o trabalho, venho aqui para o segundo ponto, executo o primeiro ponto baixo da carreira aqui. E agora eu vou executar 4 pontos baixos. Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixo na cor azul. Próximo é amarelo. Então, deixo a linha azul, pego a linha amarela. E 2. E agora, 4 pontinhos na cor azul. 1, 2, 3 e o quarto. Vamos subir para a 16ª carreira. Olha como tá ficando aqui, tá vendo? Com essas carreiras que a gente está diminuindo a quantidade de cor azul, mas mantendo a cor marrom e a amarela, que estão ficando paralelas aqui, né? Na mesma direção da carreira anterior, eu tô formando o pescocinho da minha bonequinha. Então, agora vamos para a 16ª carreira. Vou continuar as diminuições aqui na lateral. Então, viro o trabalho, não executo aquela argolinha para subir o trabalho e nem vou executar o ponto aqui nesse primeiro da base. Eu vou pro segundo, aqui, e agora serão 3 pontos baixos na cor azul. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí eu vou para a cor amarela. Então, esqueço aqui a cor azul, pego a linha amarela, finalizo o ponto. Lembra de trazer a cor pro avesso, a outra linha azul aqui pro avesso. E 3 pontinhos na cor azul aqui para finalizar essa carreira. 1, 2 e o terceiro, porque eu diminuo um ponto aqui na lateral também.
assim. E agora nós vamos para a 17ª carreira. Na 17ª nós vamos começar a aumentar os pontos para formar a cabecinha e a touca do manto da nossa boneca aqui. Então vai mudar um pouco o desenho. Eu vou parar essa primeira parte do vídeo por aqui, para o vídeo não ficar muito longo e você não ter problema depois para carregar esse conteúdo na hora que você estiver confeccionando a sua boneca. Então fica até o final desse aqui, para você ter como sugestão o conteúdo da próxima parte, se ele já tiver rolado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te vejo na próxima aula. Até a próxima!